abordaremos agora a formação histórica da filosofia, desde o período grego, passando pela Idade Média, até chegando aos dias atuais. A filosofia está diretamente ligada à sociedade, ao momento em que a sociedade vive. Então vocês irão verificar que no período grego era de uma forma, na Idade Média era de outra forma, no período da Idade Moderna é outra forma de ver o mundo. Então a filosofia, uma das características dela é criar conceitos e criar informações de forma tal que ela está inserida no mundo em que vive. Portanto, ela está diretamente ligada à história da humanidade. Vamos lá, alguns aspectos históricos. Tá? Alguns aspectos históricos. Como eu já falei anteriormente, a filosofia ela surge na Grécia, muito em virtude da sociedade grega ser uma sociedade democrática, não ser uma sociedade muito religiosa, de forma quase que teocrática, como era a egípcia ou a chinesa ou alguns povos mais antigos. Era uma sociedade em que a religião convivia tranquilamente com o cidadão comum, tá? E existia, como a democracia era muito forte, a sociedade grega passa a ter uma preocupação com os argumentos, né? Como que você vai argumentar em público numa democracia se você não tem um conhecimento? Então, para você argumentar, isso é até fundamental hoje em dia, para você poder argumentar sobre qualquer coisa, você tem que ter o conhecimento. Por isso que a filosofia ela está diretamente ligada a uma sociedade democrática. Quem é contra a democracia quase sempre é contra os argumentos científicos e filosóficos. Isso são proporcionalidades iguais. Tá? Então a filosofia surge na Grécia, muito em virtude de ser uma sociedade aberta, democrática, em que tinha o comércio era muito forte naquela região, então acabava que eles comercializavam e tinham contato com várias civilizações. E um dos primeiros filósofos da grande filosofia, do surgimento da filosofia, é os chamados pré-socráticos. Esses pré-socráticos, a palavra já está dizendo tudo, eles surgiram antes de Sócrates. Eram especialmente filósofos ligados à chamada teoria física. Eles queriam saber o princípio de tudo, como o mundo se ordenou. Então, quando o mundo físico se ordenou. Por isso eles se baseavam especialmente nos 4 elementos naturais: água, ar, fogo e terra. Alguns começaram a ter essa preocupação. Tá? Alguns acreditavam que está na água, porque a água está em todos os locais, está no caos, que é o fogo, né? Está na terra, que é de onde brota tudo, ou está no ar. Outros acreditavam, os primeiros pré-socráticos, que estaria na junção disso tudo. Mas todos eles tinham a preocupação em saber de onde se originou tudo, o arqué, o princípio. Por que isso acontece? Como isso acontece? De onde vem tudo? De onde vem o ser humano, né? Aquela preocupação do ovo e da galinha. Então, os filósofos gregos pré-socráticos, eles tinham essa preocupação. Então, eles ficaram muito ligados à questão física. Alguns filósofos gregos, que vocês vão ver no livro, chegaram até a considerar que existia um elemento único, que era a célula. Tá? Daí depois, lá no século XVI, XVII, é que se descobre a célula. Mas os primeiros a entender que a origem do meio ambiente, da natureza, estava na célula, foram os gregos. Tá? Esses pré-socráticos, eles tinham essa preocupação, tá? Essa preocupação com a origem, com a arqué, baseado especialmente nos princípios da natureza, né, da humanidade, da natureza do meio ambiente. Tá? Já os Sócrates, que ele nunca escreveu um livro assim, né? O que se tem sobre Sócrates é os escritos feitos pelos seus discípulos, especialmente por Platão e Plotino. Platão, ao escrever sobre Sócrates, ele diz que Sócrates, bem dizer, ele é um referencial entre os pré-socráticos, né, os que acreditavam na origem e no arqué, e os novos filósofos, que consideravam da contemporaneidade, Platão, Aristóteles, tá? E Sócrates, ele vai ter uma preocupação com a questão metodológica, né? Ou seja, ele vai dizer assim, ele vai criar um método chamado da maêutica, né? Que é
começar a se preocupar de onde se originam as coisas, como se originam as coisas, tá? E a maêutica, a palavra maêutica quer dizer parto em grego, ou seja, como o homem se originou, como surge o conhecimento. Então o Sócrates ele acaba condenado, né, na época, à morte, ele tomou o veneno da cicuta. Os políticos gregos acreditavam que ele influenciava negativamente a juventude ao questionar tudo e todos, tá? E ele começa a surgir, ele é o primeiro a se preocupar com a questão do conhecimento em si. Será que o que eu conheço é verdade ou é mito? Ou é lenda? Ou tem alguma coisa de religioso? Então Sócrates ele vai dizer, só sei que nada sei, né? Ou seja, eu estou sempre buscando conhecimento. E o conhecimento é algo que está sendo construído, em processo. Sócrates é o primeiro a ser o chamado epistemológico, ou seja, ter uma preocupação epistemológica, uma preocupação com o conhecimento. Tá? Depois de Sócrates, vem Platão, que era o seu discípulo. E Platão, ele tinha uma visão, diz o seguinte, que o mundo, o homem e o meio ambiente, ele, como o conhecimento é um processo, ele vai sendo construído através das descobertas, né? E o Sócrates, ele tem uma visão idealista. O que quer dizer isso? O mundo ideal, para ele é o seguinte, existe o conhecimento, mas eu não conheço tudo, tá? Eu vivo na penumbra, ou seja, na escuridão, e esse processo de obscurantismo é uma caminhada até o homem chegar ao mundo ideal, ou seja, ao conhecimento total. Isso demora anos, sei lá, milênios, mas o homem caminha para esse conhecimento ideal, né? Existe até um ditado popular que fala do amor platônico, né? Que é o amor ideal, né? Então o amor, você começa a namorar e depois vai conhecendo, até chegar um momento que você ama profundamente, ou não, né? Então o Platão, ele parte do princípio que o Sócrates, né, construiu, que é duvidar de tudo e de todos, mas isso leva a um conhecimento, e o conhecimento é algo que vai sendo construído, né? Que eu vou aos poucos, que ele acaba escrevendo um texto sobre o mito da caverna, né? Que existe uma luz lá no final do túnel, lá no final da caverna, e que essa luz é o caminho para ela, conforme eu vou conhecendo. E o conhecimento ele é sensível, ele é perceptível, e aos poucos ele vai sendo racional, vai sendo ideal, tá? O Aristóteles, ele já é um filósofo também discípulo, ele é discípulo de Platão. Ele já parte do processo ao contrário. Ele diz, olha, o conhecimento está aí, eu preciso aprofundar. Não existe aquela que eu vou atrás do conhecimento lá no fundo. E o conhecimento existe, tá? E eu preciso aprofundar através das ciências. O Sócrates bem dizer, o Aristóteles é o pai da ciência moderna. Ele que propõe as primeiras teorias sobre matemática, sobre física, sobre química, sobre história, porque ele acredita que o conhecimento está aí e o homem tem capacidade de conhecer. Essa capacidade de conhecer é somente do ser humano. Ele não vai passar por um processo e tal, como o Platão acreditava. É ao contrário, o conhecimento está aqui e eu preciso aprofundar. Tá? Durante esse processo histórico de conhecimento, a humanidade, bem dizer, a filosofia que nós conhecemos e que eu estou passando para vocês é a filosofia do mundo ocidental, tá? E existe também a filosofia do mundo oriental, que quase sempre a gente não estuda aqui nos nossos países latino-americanos. E o mundo ocidental chegou um momento que ele, logo depois dos primeiros séculos, foi criado o Império Romano. O Império Romano, né, na era cristã, ele dominou toda a parte ocidental da Europa e parte da África e parte do Oriente. Né? O Império Romano acabou dominando todos esses países. Quando ele invadiu a Grécia, era considerado o Império Romano Ocidental, que era a Macedônia. E o Império Romano Ocidental pegou todos os filósofos gregos, inclusive Aristóteles. Ele era como se fosse um professor de Alexandre o Grande, tá? Um professor. E a filosofia grega acabou penetrando no Império Romano Ocidental, que se chamou o helenismo, o período do helenismo. Os filósofos gregos desse período, eles tinham uma grande preocupação, tá? Uma grande preocupação com a questão da felicidade, tá? Ou seja, de que forma eu sou feliz? Será que eu sou feliz tentando me esforçar, me dedicar, e etc., os chamados estoicos,
ou sou feliz atendendo todos os meus momentos de prazer, os epicuristas. Então, a filosofia helenista do Império Romano, ela tinha uma preocupação ética, que era a busca da felicidade. Alguns acreditavam que a felicidade estava no esforço, tá? No grande esforço de não se dedicar, de tentar trabalhar ao máximo os seus defeitos, tá? E se esforçar para ser mais virtuoso possível, tá? Os estoicos. E outros acreditavam que a felicidade estava em você viver de acordo com os seus prazeres, não no sentido prazeroso, né? De só não trabalhar, não fazer isso, mas de você saber conviver com os seus prazeres, né? Com o prazer do amor, da felicidade, do respeito, da dignidade. Essa deveria ser a preocupação. Então o helenismo, a visão grega que passa a dominar toda a Europa, né, é essa busca da felicidade. Já no período medieval, é o período em que se fortalece a visão cristã de mundo. Então Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Santo Agostinho pegou a visão de Platão de mundo ideal, tá? E colocou lá no mundo ideal Deus. Então nós devemos ter a preocupação com Deus, tá? Devemos ter a preocupação com Deus. E essa preocupação com Deus deve ser constante, porque somente assim nós alcançaremos o paraíso. Então, na filosofia medieval, se mistura teologia com filosofia. E Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram os grandes precursores. Por quê? Porque nesse momento está se fortalecendo o cristianismo no mundo. Inclusive a Igreja Católica, que o único cristianismo nesse período era da Igreja Católica, hoje nós temos várias religiões que são oriundas do cristianismo. Santo Agostinho ele acaba fortalecendo o cristianismo e criando toda uma teologia cristã. Toda a teologia cristã que existe hoje em dia é baseada nas visões filosóficas de Santo Agostinho, que se baseava nas ideias de Platão, do mundo ideal de Platão. São Tomás de Aquino ele já é influenciado muito mais por Aristóteles. Então ele cria ele cria a chamada Suma Teológica, as 4 condições para que você possa acreditar em Deus, para que Deus exista. Então ele cria toda uma teoria, ele é realmente o cientista da teologia. Quem estuda teologia tem que estudar São Tomás de Aquino, né, através da sua Suma Teológica. Então, portanto, nesse período é o período da junção da filosofia com a teologia, né? Inclusive a Igreja Católica se fortalece muito nesse período. E tudo que se tem hoje em dia da Igreja Católica, de estrutura, de liturgia, de teorias, surge nesse período. E a filosofia renascentista, que é uma volta ao modelo grego, como já falei aqui. Então começa a se questionar essa visão mais teológica na Idade Média. E o Renascimento é uma volta ao modelo grego, em que o homem passa a ser o centro de tudo e a visão passa a ser mais antropológica ou antropocêntrica. O homem não é mais Deus, mas é o homem, na visão renascentista, baseado no modelo grego, de pensamento grego. Portanto, quais foram os pontos abordados? A filosofia, ela se origina lá do mito, que passa aos filósofos fisiocratas, né? Os pré-socráticos, o helenismo influenciando especialmente toda a Europa em busca da felicidade, do modelo de vida ideal, a visão teológica e filosófica de São Tomás de Aquino e o nascimento da filosofia moderna, em que o homem é o centro de tudo, que é a filosofia que, bem dizer, nós convivemos hoje em dia, né? E existe até uma certa preocupação em que o homem às vezes não se preocupa tanto com Deus e somente com a sua identidade cultural e filosófica.